Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje gostaria de falar para vocês uns segredinhos que muitas vezes as pessoas não contam em relação à entrevista de trabalho e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá! Olá, meu nome é Carlos Martins, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algumas particularidades em relação à entrevista de trabalho. Obviamente que existe ainda algumas pessoas desesperadas que algum empregador ligue para eles. A gente vai falar disso em outro vídeo. Mas hoje eu queria dedicar esse vídeo ao momento da entrevista. Então, para você que está conseguindo telefonemas de empregadores, ser chamado para a entrevista e nada está acontecendo, eu gostaria de compartilhar aqui uma dica ou uma informação que muitas vezes não é passada para a gente. Uma das coisas bem importantes aqui no mercado canadense, quando você aplica para um trabalho e quando você está sendo analisado por um empregador, é o que a gente chama de soft skills. Qual é a diferença do soft skills para hard skills? O hard skills é a experiência técnica que você tem, as habilidades, as skills que você tem para poder compartilhar com aquele determinado empregador. Então, por exemplo, X anos que você tem de experiência em sua área, softwares que você sabe e por aí vai. Então, isso daí é o que a gente chama aqui no Canadá de hard skills. Obviamente que existem vários candidatos por aí disponíveis no mercado procurando emprego que eles têm excelentes hard skills, boa experiência, um conhecimento excelente quando o assunto é, por exemplo, a utilização de determinados softwares. Porém, muitos job seekers, eles falham em outro quesito, que é a questão dos soft skills. Quando você está numa entrevista, uma coisa que tem que ficar muito claro para você é que toda aquela parte do hard skills, toda a parte de experiência, do seu conhecimento técnico, etc., eles já foram avaliados em um pre-screening, por exemplo. Obviamente que durante a entrevista as pessoas vão ter curiosidade de saber o quanto você sabe sobre aquele determinado campo de expertise. Então, se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é alguém que trabalha em marketing ou de mídias digitais, por exemplo, as pessoas vão fazer perguntas, obviamente, técnicas em relação ao seu perfil. Porém, existe um componente durante a entrevista que é a avaliação dos soft skills. Eu gostaria de compartilhar uma história aqui bem interessante. Uma gerente há muito tempo do CIBC, um banco aqui canadense. E ela falou que durante o processo de entrevista, uma das coisas que o processo que ela faz durante esse processo de entrevista é imaginar aquela pessoa trabalhando com a equipe que ela supervisiona. Então ela colocou, nas palavras dela, ela fez um comparativo que é como se você fosse comprar uma casa. Quando você entra numa casa, você vai alugar a casa, você vai comprar uma casa, o que é que você faz? Você imagina você usufruindo daquela casa, né? Então, aqui eu vou colocar a mesa de jantar, aqui vai ser a área de churrasco, aqui eu vou ter a minha TV. Então você acaba imaginando aquela situação de você vivendo naquela casa. E ela colocou justamente isso. Ela faz esse exercício de imaginar aquela pessoa trabalhando com a equipe dela, atendendo outros clientes, resolvendo problemas, qual é a atitude que ela imagina que aquela pessoa vai ter. Então, toda essa questão, ela não está ligada ao hard skills, ela está ligada a soft skills. Então, é a parte de comunicação, é a parte de como você trabalha com outras pessoas, como você reage, por exemplo, ao ser criticado, como você reage sob pressão. Então, todas essas questões, elas são avaliadas durante a entrevista de trabalho e, obviamente, o candidato ideal é aquele candidato que vai conseguir unir as duas partes. Uma pessoa que tem bons ou soft skills adequados para aquela posição que está sendo aplicada e, obviamente, toda a parte de conhecimento técnico e experiência. Muitas vezes, alguns recrutadores e managers, eles preferem ter uma pessoa que não tem tanta experiência ou não tem conhecimento em um determinado, vamos dizer, software, por exemplo, porém essa pessoa tem a atitude correta. Ou, por exemplo,
Às vezes você não tem tudo aquilo que a pessoa está procurando, que o empregador está procurando, porém você tem a atitude correta. Então, os soft skills, isso daí é algo que eu ouvi bastante de managers e hiring managers, é um quesito extremamente importante e que você tem que demonstrar durante a entrevista. Como você faz isso? Obviamente você tem que se comunicar de forma clara, você tem que olhar as pessoas nos olhos quando elas estão falando, porque isso daí demonstra que você está atento, que você tem atenção, um sorriso, se vestindo bem, tudo isso faz com que você cause uma boa impressão para aqueles que estão entrevistando você. E obviamente que é sempre importante você dar exemplos de como esses soft skills foram utilizados no passado. Então, por exemplo, como você trabalha com outras pessoas, você lidando com problemas e situações com clientes, por exemplo. Por isso que existe aí durante o processo de contratação, o processo de quando você aplica e avaliação, uma coisa chamada Behavioral Questions. Isso é uma coisa que eu vou tratar em outro vídeo, que é justamente para verificar como você age em determinadas situações. Então, o que eles querem, na realidade, é saber se você é o candidato ideal, é a pessoa que tem as atitudes adequadas para aquela determinada vaga que você está aplicando. Então, como eu falei, é uma combinação de soft skills e hard skills que vai te levar ao sucesso de conseguir a vaga que você está querendo. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, siga a gente no canal, deixe também a sua pergunta para os próximos vídeos e aí eu vou tentar respondê-las. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.